Então, hoje nós estamos aqui de novo com a Edilene, né, fazendo aqui com a gente essa entrevista maravilhosa. Até porque hoje ela vai fazer parte não só como entrevistada, não só como apresentadora, mas entrevistada também, porque ela tem tudo a ver com as convidadas de hoje. Afinal de contas, nós vamos falar de um projeto voltado para a conscientização da saúde mental e espiritual com o uso da palavra. E esse projeto se chama Plenitude da Mente. Então, muito bem-vindas! Então, quer dizer que tem um projeto onde vocês três são sócias do projeto, são amigas, começou como? Quem começa? Edilene, começa a me contar. E da onde surgiu Plenitude da Mente? Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui como co-apresentadora, né, pelo Paris Cast, né, Negócios de Sucesso. É um prazer muito grande, uma honra muito grande. Quero agradecer a Moara, maravilhosa. O Plenitude na Mente nasceu com o meu primeiro contato, né, com a minha amizade com a Odileia Serra, psicóloga, né? Belíssima. Maravilhosa. E depois de algum tempo, eu tive, através de uma outra amiga minha, um contato com a psicanálise clínica. Eu comecei a estudar, né? Então, foi algo assim que foi um processo muito transformador na minha vida, né? Então, e a gente, e a Odileia, a gente começou a gravar conteúdo, né? Que a gente tinha um projeto junto de mentoria, mas aí ela ficou grávida, e aí eu conheci a Jaque, e acabou que eu mergulhei na psicanálise, fui mergulhar ali para dentro de mim, foi algo maravilhoso que transformou a minha vida, tem transformado a cada dia, né? E aí nasceu o projeto Plenitude da Mente. E é esse projeto que a gente sente no nosso coração, esse impulsionamento realmente dessa conscientização, cuidado desse equilíbrio, né? Da tríade, né, Odileia? Fala um pouquinho mais aí da importância dessa tríade. Então, prazer estar aqui, né, de poder ter esse espaço para poder falar da saúde mental, sobretudo nosso projeto, que a gente agora tem a Cleca. Eu também. Não, Ela vai beber. ela é a novinha. Só bebê do projeto. Acabou de entrar. Psicanalista mais nova. Olha só, então, foi legal porque a gente juntou as ideias, assim, aquela visão de conscientização, que nós, da psicologia, a gente fala da psicoeducação, de poder levar informação para as pessoas, poder as pessoas ter acesso. Então, essa tríade que somos nós, né, que é o corpo, alma e espírito. A OMS, ela colocou a espiritualidade também como uma quarta área que é importante nessa conscientização desse equilíbrio, porque redefiniu a palavra saúde. Porque a saúde, antigamente, era só corpo, alma, né? Na verdade, é corpo, as emoções. E também o social. Mas, e aí a sigla ficou biopsicossocial. Só que acrescentou a espiritualidade, porque houve debates, houve conferências e tudo, e aí eles conseguiram entrar no consenso. Só que, lógico, que tem áreas que ainda não adequam a isso. Uhum. Mas isso que é interessante, porque a espiritualidade faz parte de nós. Entendi. Então, quando a pessoa ela trabalha essa saúde com essa integridade do corpo, alma e espírito, as relações vão estar saudáveis, as pessoas elas vão se posicionar melhor nas suas profissões, né? A sua relação consigo mesmo vai estar bem, porque esse estar, né? Exatamente, é isso que a gente visa mesmo. Então, o objetivo do Plenitude da Mente é ter esse equilíbrio entre espiritualidade, saúde, mente. Exatamente. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, se você não dorme bem, você vai respingar nas outras áreas. Você não vai estar bem. E da mesma forma é bom quando a gente se integra, né, em alguém superior. Por exemplo, a gente crê em Deus. Sim. Mas tem pessoas que não creem. Mas isso não diz que a gente não vai fazer esse atendimento. Porque quando eu fiz um juramento, né, quando a gente faz um juramento na nossa profissão, a gente tem que atender todo mundo, independente de raça, de sexo, sabe? Sim, exatamente. E é interessante quando a gente proporciona isso através de meios, como é o nosso projeto, de levar essa conscientização, de ter essa saúde, não só com o corpo, né, e não só com a alma, que, principalmente, né, com nossa mente, nossas emoções, mas também a nossa espiritualidade. E como isso, no geral, essa pessoa ela vai estar integrada como ser.
mas está completo, porque é o perfeito equilíbrio entre corpo, alma e mente. E deixa eu te perguntar uma coisa. E eu achei muito legal, outro dia que a gente estava entrevistando a Edilene, e ela falou exatamente um rapidinho sobre plenitude da mente, essa questão que todos nós somos crentes em Deus, mas que como fala de espiritualidade de uma forma geral, então qualquer pessoa de qualquer religião, vamos dizer assim, ou crença, são bem-vindas no projeto. Sim. Quando eu falo é muito importante a gente falar sobre a espiritualidade, né? Porque, por exemplo, no instituto onde eu estou sendo formada, a gente trabalha a ciência e a fé. Tá ali a ciência e a fé, né? Eu sou cristã, nós somos cristãos, a ciência e a fé. Só que nós não podemos escolher quem a gente vai atender. E a espiritualidade foi inserida aí nesse tratamento, mas é a espiritualidade da pessoa. Sim, claro. A gente tem que respeitar a espiritualidade da pessoa, né? Ou seja, se a gente tem um cliente, um paciente que tem outro tipo de espiritualidade, a gente vai usar o quê? As ferramentas da ciência. Ou da psicanálise, ou da psicologia. Exatamente. A gente vai usar as ferramentas, vamos trabalhar com as ferramentas da ciência, né? Quando é uma pessoa que tem a mesma convicção de fé que a gente, é muito mais fácil, né? Sim. É muito mais fácil a gente trabalhar. Porque quando a gente tem conexões, é muito mais fácil, exatamente. né? Mas isso não quer dizer que a gente, por exemplo, escolhe, né? Sim. As pessoas para... É muito importante falar isso aqui, porque às vezes as pessoas mas é um projeto só das meninas que é crente. Não, gente. Né? A nossa é um projeto profissional. E dentro da psicanálise, quando a gente começou a estudar, acredito que a Edilene também teve a parte teórica, que é muito profunda, depois que a gente vai para a prática, mas o pai da psicanálise, o Sigmund Freud, ele era judeu. Então ele um pouco se afastou para poder utilizar da ciência, mas ele tinha a fé dele, né? Sim. E o que me encantou muito foi que, como nós, como cristãs, a psicanálise ali só veio para, como que eu vou dizer, incrementar, acrescentar aquilo que nós já vivemos na espiritualidade. Pelo menos para mim foi assim. Quando eu comecei a estudar e comecei a aplicar aquilo, primeiro, porque a psicanálise primeiro é na gente. Ela pega primeiro a gente. Ela te pega primeiro e depois você fala. Porque quando eu comecei, eu pensei, não, eu vou trabalhar. Eu comecei para atender uma demanda minha, da minha casa, com meu filho. Em 2016 ele nasceu, em 2018 eu comecei a buscar algo que eu já tinha praticado com a minha filha mais velha, e eu não entendia nada na época. Minha filha mais velha tem 28 anos. E meu filho nasceu, e eu até estava contando para a Laqueline antes, ele acordava 3 horas da manhã em pânico. E eu, quantos anos isso? Ele tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio? Um ano em pânico. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, pera, veio um clique assim em mim. Quando a minha filha era mais nova, eu usei uma técnica, eu vou atrás dessa técnica. Vou atrás, nem sabia do que se tratava. Porque na época, eu tive minha filha com 19 anos, em 96, olha, 20 anos depois eu tive o meu menino. E eu falei, não tinha internet, acesso ao que a gente tem hoje, então fui buscar. E daí apareceu um curso para mim fazer, chamado TRI, Transformação e Reprogramação do Inconsciente. Uma técnica que é utilizada em crianças até os 7 anos. Eu falei, nossa, mas essa técnica eu apliquei na minha filha há 20 anos atrás, sem mesmo saber. Eu falei, vou fazer o curso. Fiz o curso de 3 meses, 3 dias, aplicando a técnica no meu filho. Até hoje. Curiosa, qual é a técnica? Então, chama Transformação e Reprogramação do Inconsciente. A criança, nós, temos o sono REM. A gente dorme, e em certa altura, nós temos o sono REM. Vou explicar rápido, porque daí eu não entrei, E a criança, quando ela dorme, e a gente percebe que ela está em sono profundo, as pálpebras mexem. E nesse momento é a hora que você pode estar tendo uma conversa com ela. Conversa. Você toca nela, você passa a mão no rosto, tem que evitar um pouco falar muito alto, porque ela vai acabar acordando. Mas você toca na criança e você conversa com ela. No meu caso, foi um caso específico. Eu precisei contar para ele o que tinha passado do início da concepção até a hora do parto. Ele acordava 3 horas da manhã, chorando, gritando, em pânico.
e ele nasceu às 3h16, mas às 3 horas o médico passou comigo na frente da porta para cesárea de urgência, porque eu estava tentando parto normal e não conseguia. E eu olhei no relógio, 3 horas em ponto. Por quê? Porque eu não estava conseguindo ter a dilatação e eles me levaram para a sala de urgência. Entraram correndo comigo para a sala de urgência. E claro, o que você pensa na hora? Você entra em pânico. E eu percebi... Isso marcou, né? Marcou ele. Me marcou? Sim, porque eu tinha passado algumas abortos espontâneos e isso já estava me marcando daquela época, né? Então, quando eu percebi, porque a gente fica toda monitorada, eu percebi que o coração dele parou deu uma diminuída no batimento cardíaco, entrou todo mundo dentro da sala. E nisso, claro que o meu também disparou. Sim. Daí eu peguei na mão do enfermeiro e falei, vamos fazer a cesárea? Então, ele percebeu que eu percebi, então foi nessa hora. E quando eles me tiraram da sala, era 3 horas em ponto. Entendi. Meu filho acordava que horas? 3 horas. Das 3 da manhã às 3h30 era um pânico. Era no colo do meu marido, era no meu colo, e chacoalhava ele. E Cleia, aí depois que você aplicou essa técnica, ficou quanto tempo aplicando para que voltasse? São 21 dias. Para acontecer uma transformação no inconsciente da criança, eu apliquei a técnica 21 dias. Mas, contando a história, 3 dias ele já dormiu a noite toda. Nossa, engraçado. E daí? Se todo mundo soubesse de algumas técnicas como essa, facilitaria muito a vida. Plenitude da mente, ele tem essa importância de levar isso para essas pessoas, técnicas como essa, que abrange espírito, que abrange a psicanálise, já que vocês são psicanalistas, psicólogas, né, terapeuta. Então, dentro do projeto de vocês têm esse como objetivo levar para a maioria das pessoas essa amplitude de técnicas como essa? Vai de acordo, já dá, né? Com a necessidade, vai de acordo com a necessidade. Por exemplo, eu trabalho com uma abordagem dentro da psicologia. E aí, o que acontece? Como eu também tenho a formação de teologia, eu tenho uma amplitude sobre esse assunto. Por exemplo, às vezes existem pessoas dentro da igreja que me procuram, não é pelo fato de ser uma psicóloga cristã, porque às vezes a pessoa faz essa nomenclatura, mas é por conta dessa visão que eu também tenho, que até no meu Instagram a gente colocou, né, que eu escondia, mas agora eu já ponho, mas é nesse sentido, de poder ajudar essas pessoas. Por exemplo, eu recentemente encontrei, né, fui solicitada por um casal de pastores, tá? E eles estavam com um problema com o filho. Então, eles me procuraram, e aí uma conversa, porque eu acho que esse é o maior desafio, pelo menos para mim particularmente, é trabalhar com o adolescente e ter que trabalhar com os pais, porque é um trabalho duplo. Sim. Por isso que é desafiador para mim. E às vezes eu acredito que você não pode trabalhar tudo junto, né? Porque o adolescente nunca quer se abrir na frente dos pais. Não, e tem aquela questão do sigilo. Aquilo que Sim. meu cliente, diretamente, que é o adolescente, me autoriza, eu falo com os pais. Por exemplo, eu fiz a primeira entrevista com a mãe, né? O pai não estava presente, e depois comecei a fazer o tratamento com o filho. A princípio veio com uma queixa, tá? Que eles não souberam lidar. Toda aborrecente, vem com uma... Então, e aí depois a demanda era outra. Eu não Era vou mandar muito meus mais filhos com profunda, entendeu? Eu era muito mais profunda. E aí depois eu ter que chamar os pais, eu tive que ter todo um manejo. Por exemplo, como era um pastor, eu tinha que ter uma linguagem por igual. Uhum. Uma linguagem que ele pudesse sim entender eu falando Aceitar o ponto, né? E o povo estava um pouco resistente, porém eu utilizei dos recursos que é do meio dele, que também é o meu meio, nosso meio, né? Então, quando eu comecei a utilizar até termos da própria Bíblia, ele começou a abrir a mente. E aí, não é um problema só da psicologia, mas era muito mais profundo, porque vai de acordo com a história desse adolescente que está inserido num ambiente onde causava ansiedade nele. Entendi. Então, você entende como a gente tem que... Por exemplo, cada um vai trabalhando... Eu trabalho com adolescente, né, e com adulto. E você que vai trabalhar? Mais com mulheres, mas é a partir de 35 anos. Mas é muito interessante que essa pergunta que você fez, Moara, porque é muito importante dizer que essas ferramentas, elas são usadas dentro do consultório. Exatamente. A gente já tem o paciente com a gente, já tem o cliente com a gente. Então,
são ferramentas que é usado. O Plenitude da Mente, o que ele faz? Ele busca essa conscientização do tratamento. Exatamente. Né? Depois que a pessoa ela se conscientiza, né, e fala e detecta, né, que realmente ela precisa mudar alguma coisa ou algo em alguma área da vida dela, ela quer que vai? Ela vai procurar, né, quem tá ajuda. Ajuda. E dentro do consultório, dentro da consulta, é que essas ferramentas são aplicadas. São aplicadas, exatamente. Técnicas de respiração, por exemplo, não, a gente consegue aplicar. Por exemplo, como nós temos, né, a formação, a gente tem a consciência, por exemplo, se você vê uma pessoa, alguma que está do seu lado e está ali tendo um ataque de ansiedade, o que você faz? Vamos fazer uma técnica de respiração. Sim, a gente tem que até É claro que, como a Audileia disse, a demanda quando chega pra gente é uma, né? Mas a queixa é uma, desculpa. A demanda, no fundo, é outra, sabe? Então, quando você começa a conversar, Cleia, vamos marcar uma consulta porque eu tenho dificuldade de falar em público e eu preciso. Nem sempre é a dificuldade de falar em público, é o que está por trás. Às vezes é o medo. O medo, mas do quê? O que aconteceu que você não consegue falar em público? Entendi. Porque a ansiedade, por que você está ansiosa? Alguma coisa aconteceu que causou essa crise de ansiedade, né? Então, esses dias mesmo chegou até mim, eu tinha marcado uma consulta para mim, e a massoterapeuta não conseguiu me atender. Porque ela não estou conseguindo fazer nada. E no telefone eu percebia que nem a voz saía. Eu falei, olha, antes da gente começar nossa conversa, vamos fazer uma técnica de respiração? Então, são coisas assim que a gente consegue aplicar, né? Mas existem as técnicas com o paciente que é dentro do set analítico. A gente não tem como aplicar abertamente. Entendeu? Cada técnica é aplicada com um paciente único. Entendi. Mas deixa só para eu entender melhor, tá? Porque eu sou leiga no assunto de vocês, tudo bem? Aprendendo agora, tenho certeza que também muita gente em casa deve ter dúvidas. Mas assim, por exemplo, eu posso procurar o projeto Plenitude da Mente para ter sessões. Ou é uma questão que é um projeto que pode envolver eventos, pode envolver mentorias, pode envolver coisas nas redes sociais, mas no final eu posso pegar uma pessoa individual de vocês três e ter esse processo só com ela, é isso? Pode. Tá. Exatamente, o projeto a gente trabalha com conscientização, né? Agora a gente fez, como eu comentei, a gente fez um seminário agora dia 15 de junho. Eu ia perguntar, foi um evento? Foi um evento, fizemos um evento, foi um seminário maravilhoso, né? Que Deus nos surpreendeu ali, a gente levou essa conscientização. Inclusive o tema era resgatando a identidade da mulher, que tem tudo a ver, né? Com essas feridas, esses traumas. Era só para mulheres, era voltado para mulheres. Então a gente trabalha gratuitamente nessa conscientização, né? A gente leva essa conscientização, por exemplo, a Audileia, ela faz várias palestras nas igrejas, então ela não tem um cachê, ela não cobra para isso, porque ela leva essa conscientização. E exatamente. Os seminários, as palestras que a gente leva, né? Mas são profissionais, são pessoas que estudaram para isso, ela é uma profissional, né? E consecutivamente, quando a pessoa se conscientiza, é claro que ela vai nos procurar para um tratamento, né? O projeto ele é sem fins lucrativos, mas é claro, pode deixar aberto e dizer que aceita patrocínio. Né? Ai, claro! Afinal de contas, vocês fazem eventos. Sim, os custos do evento é exatamente isso, né? O custo do evento, ele sai do projeto? Ele sai das pessoas que vai participar do projeto, na verdade. Na verdade, a taxa das inscrições, exatamente. Tá bom. O próprio custo, né? A inscrição se carga. Como é produtora de eventos, vocês sabem que a inscrição vem depois. Então, isso quer dizer, sai do bolso de vocês. Sai. Para depois retornar. E quando investimento. É um investimento. Você fazer primeiro o investimento, para depois o retorno. Mas como vocês falaram, o intuito é esse, né? O projeto. O interessante é que quando acaba, durante o seminário, a lição muitas, né? Foi muita, nós tivemos muita depois busca, sim. Porque nós tivemos ali esqueci o nome, desculpa. O retorno. Vamos colocar o retorno das meninas. O feedback. Isso que das meninas que participaram, das mulheres que. Sem mulheres. Então, e depois a gente recebeu o feedback de cada uma
E daí, a partir daí, nós tivemos que atender, acredito que você atendeu. Sim. As pessoas que me procuraram também atendi, entendeu? Por quê? Porque num seminário com esse nível, onde é exposto, né, no caso foi a identidade da mulher, as feridas e tudo, então a mulher, ela é tocada e ela tem a conscientização. A gente só consegue curar aquilo que eu tenho noção, consciência, né? Se eu não sei do que tá acontecendo, eu não vou, tô com dor de cabeça, eu tomo um Doliprane. Mas é Tá. difícil. Hoje, acho, na verdade, que hoje é mais fácil, até mais para as mulheres do que para os homens, que, né? Não sei se vocês são casadas, mas eu sou pela terceira vez e é a mesma teimosia. O homem é bem criticado, a mesma teimosia, ainda tem 2 adolescentes. Então, acho que as mulheres hoje elas são mais abertas a serem tocadas e até elas levam isso para dentro de casa. Eu acredito que hoje em dia é mais isso que acontece. Mas mesmo assim, é difícil o ser humano, de uma forma geral, eu não sei se isso acontece com vocês, realmente ter a noção de procurar ajuda, de ser tocado. Agora, mas sabe por que acontece isso? Porque nosso cérebro, ele gosta de estar, não quer sair da zona de conforto. Entende? E o que acontece? O cérebro, ele resiste às mudanças. Porque tem que fazer esforço e não quer gastar energia. Então, por isso que, às vezes, a pessoa, para abrir a mente, por exemplo, desse casal que eu dei um exemplo, foi difícil no começo, né? Assim, o pai estava até assim com as mãos assim. Cerradas, Pois cruzadas. e conversa-se muito. E aí, depois, ele estava leve. Porque eu consegui, como é que fala a palavra? Desejar. Como? Desestruturar? Na verdade, é quando a pessoa fica muito resistente, alguém vem com uma palavra e desarma. Desarma. Pronto. Eu consegui desarmar ele, e aí ele conseguiu, e ele contribuiu muito. Gente, Muito legal. e é muito legal porque ele já tá, ele agora vai fazer, o rapaz, ele vai fazer agora de 15 dias um atendimento, porque ele já tá saindo, né? Sim. É praticamente por uma manutenção. Mas, olha, para toda mudança tem que haver primeiro uma resistência, que é normal, eu já estou acostumado com isso, e depois, quando a gente traz o conhecimento, é que a pessoa entende que aquilo ali pode ser que seja verdade o que a psicóloga está falando. Que dica vocês dariam para o ser humano, de uma forma geral? Sei que vocês trabalham mais com mulheres, mas nesse teu caso, trabalham em família, para realmente chegarem abertos a isso, leves, para ouvir a terapeuta, a psicóloga ou a psicanalista tem para oferecer, para dar? Nós temos as nossas crenças, nossas convicções, porque as convicções, ela dá liga à vida, né? Sim. Mas nem sempre tudo que a gente acredita seja uma verdade. Pois é. Então, tudo pode ser mudado. De acordo com quanto mais conhecimento a gente tem, a gente vai quebrando certos padrões. E, por exemplo, e uma família que repete um padrão que foi de forma errada ou disfuncional, pronto, essa é a palavra correta. Uma família que foi estruturada de uma forma disfuncional, ela tende a repetir os padrões nas próximas gerações. Então, quando a gente leva essas informações, por exemplo, dentro do seminário, Resgatando a Identidade da Mulher, a gente falou sobre isso. A gente falou como que se constrói a identidade e como que a gente pode resgatar a sua essência, viver plenamente. Entendi. E aí, através, por exemplo, lá a gente traz as informações, como que funciona, as feridas emocionais também acabam modulando, de certa forma, a nossa forma de pensar e agir. Por exemplo, uma pessoa que foi traída, né, a vida toda, assim, teve já contato na infância, por exemplo, a mãe confiou na mãe, no pai, e ele, de certa forma, desapontou essa criança, fez uma promessa e quebrou, uma forma de expressão. Olha, pegou? Aí o que acontece? O adolescente cresce e vendo aquela situação. E aí acaba tendo, na fase adulta, essa ferida emocional, aí através de máscara, como por exemplo, do controlador. É uma pessoa que se casa, por exemplo, e tenta controlar o marido ou a esposa o tempo todo, por conta dessa ferida, porque essa ferida que está ali no controle da situação. Só que as pessoas não têm esse acesso ao inconsciente. Não, sim. É nós que temos que trazer isso. Por isso que, por exemplo, você falar do seu problema para um amigo, para alguém da família, é importante, porque você não está sendo sozinho. Não está sozinho. Então, mas falar é importante. Isso é uma coisa que vocês diriam para as pessoas? A cura vem pela fala. A cura vem pela fala.
Não somos nós. É a frase de Freud. Não sou, é verdade. Não somos nós que vamos acessar a cura e trazer consciência. Nós ajudamos, mas quem te conhece? Não sou eu. Não sou eu que conheço. Não sou eu que conheço o meu paciente. Eu tive o primeiro contato. Estou tendo alguns contatos, né? Durante as sessões. E Mas tem que acreditar no que ele fala. Exatamente. Mas quem é que se conhece? Ela, você mesmo se conhece. Então, quem é que vai trazer a resposta? Sou eu, psicanalista? Psicóloga? Não, Mas é você importante mesmo. vocês falarem, mesmo. é você mesmo. Mas é importante vocês falarem uma coisa que eu disse. Falam mais que, de certa maneira, vocês são formadas, vocês têm técnicas, são profissionais que estão lidando com isso. São né? perguntas, né? É. Conforme a gente vai percebendo Sim. os mecanismos de defesa, a gente vai, olha, tem alguma coisinha aqui. Aí, né? Ela fala, mas de repente tem uma coisinha ali. A gente volta naquela, Uma pergunta diferente, com o mesmo com o mesmo assunto, para poder a pessoa, entender do que ela ouve o que ela fala. E quando ela ouve o que ela fala, opa, pera, acho que tem alguma coisinha ali. Então o que é o trabalho, né, da psicoterapia, da psicologia? É fazer com que a pessoa fale. E quanto mais ela fale, mais consciência ela tem do que ela está falando. Isso é muito legal. Eu sou falante pra caramba, já viu, né? Eu falo pra caramba de tudo, de todos, de mim, da família, de tudo. E assim, eu adoro ser entrevistada também, porque eu adoro falar. Vocês fazem uma pegadinha, tipo, no sentido assim, de entre vocês, vamos dizer, vocês têm um monte, 100 mulheres no evento de vocês. Obviamente não dá pra dar atenção 100% ao seminário. Mas vocês conseguem analisar, já que vocês são, né, analíticas, vamos dizer assim. Eu tô sendo analisada agora, pô. Coisa muito legal. Mas eu gostaria de saber. Eu, sinceramente, não tenho nenhum problema, acho que quem me conhece sabe, das pessoas chegarem até mim e dizer assim, Moara, eu acho que você é isso. Porque às vezes a gente se conhece, mas quem vem de fora vê melhor do que quem faz de dentro. Né? Então, vocês, por exemplo, podem olhar melhor a alguma pessoa, vamos dizer assim, então, já teve alguma situação, vou falar quem? Mas já teve alguma situação dentro do meio de vocês, dela se defender, porque aqui eu já vi milhões, né, do meio dessa mulher empreendedora, dela se defender como tal, mas que vocês analisando psicologicamente, ela não é aquilo que ela tá falando. É muito engraçado, porque a gente se torna como agente do FBI, eu falo, né? Legal, isso. Nós somos agentes do FBI. É muito engraçado. É muito engraçado, sabe por quê? Porque a gente começa até na leitura corporal. Entendi. Até a leitura corporal a gente faz, né, Odileia? É muito engraçado, a gente tem até que ter esse controle, né? Agora, eu estudando, a professora sempre fala, gente, vocês têm que se controlar. Porque a partir do momento que vocês adquirem esse conhecimento, vocês vão olhar para a pessoa vai abrir a boca e você vai saber se a pessoa tem ferida, tem trauma, dependendo do comportamento da pessoa, dependendo de como a pessoa se expressa, a pessoa nervosa, a pessoa que se defende o tempo todo. Isso, né? E até porque, olha, eu já tive vários contatos, assim, eu vi até família mesmo, no sentido assim, eu sou, vamos dizer, eu sou terapeuta, é isso aqui. Você vai olhar dentro da casa da pessoa, o mundo tá caindo. E aí eu analiso, falo com o mestre, espera lá, como você pode cuidar do outro se você não está cuidando disso? Entendeu? Então, você consegue, eu acho que ver no mundo geral que a gente vive, seja na família, entre colegas, amigos, trabalho, que às vezes as pessoas tentam ser uma coisa que não são. Vocês têm a cara de pau que a Moara tem, assim, de dar um toque e dizer, amiga, vem fazer uma terapia comigo, você está precisando. Entre nós aqui, amiga. Já teve uma situação que você... Meu Deus. Eu sou calma, eu não consigo responder. E eu acho que a Cleia... Já. Que eu conheci, Muito. Eu, mas a eu Odileia... a Cleia faz pouco tempo, mas ela sempre foi mais quietinha, assim, né? Porque a Cleia... Então, a maior importância desse projeto é porque, assim, primeiro é com nós. Primeiro é nós, depois através de nós. Isso é muito legal. Né? Até mesmo a nossa equipe. Exatamente. Primeiro é nós, depois através de nós. Você não consegue cuidar do outro. Exatamente. Dentro do nosso grupo de colaboradores, nós temos aqui a equipe de decisões, né? Eu mais as duas, mas até mesmo dentro do nosso grupo de colaboradores,
né? Isso é muito importante. Então, a gente deixa essa liberdade, né? Se eu faço alguma coisa, a Odileia vem. Quantos gatilhos, quantas mudanças já aconteceram através da sua vida, né, amiga? A Jaqueline também, que era minha amiga. A Jaqueline também, que era a Jaqueline Gorge, né? Que era minha amiga mais próxima, assim, que ela fazia parte do projeto. Quantos gatilhos? Quantos? Eu acho que eu sei quem é a Jaqueline, é cabelo curtinho. Tem. É a Jaqueline. Então, a Jaqueline também é fundadora do Plenitude da Mente. Então, através da Jaqueline, através da Audileia, a gente tem essa liberdade, e é muito importante, e é isso que a gente passa para nossa equipe. Se a gente não estiver curada, a gente não pode cuidar de ninguém. Eu acho legal quando você fala em equipe, porque no sentido, obviamente, nós, todo mundo, sempre passa por um problema difícil. Tá? Passa por um problema, tem uma semana ruim, tem a TPM, tem várias situações, mulher, o problema. E é legal porque vocês se ajudam. Demais. Nós fazemos terapia entre nós. E o mais importante é saber, eu sempre falo para as meninas, a gente conversa sobre isso. Gente, se a gente não se entender entre a gente não pode ensinar nada. Uma coisa que eu sempre falo para sociedades, e eu falo isso só sociedades, eu falo casamento é uma sociedade também, né? Comunicação é a base de tudo. Por isso que falar é importante. Exatamente. Se você tá bem, se você tá mal, se você gostou ou não gostou, fale. Exatamente. Se você não falar, não tem como adivinhar pensamento, não tem como resolver o que não é falado, né? Então, realmente, a fala, ela... Porque mesmo porque todo esse processo, nós também estamos em processo. Sim, né? Todo mundo. Né? Então, as minhas conversas com a Cleia, com a Audileia, é muito importante, e a gente fala assim, a gente tem um coração ensinável. Né? Não é porque a gente estudou e que a gente sabe que a gente não pode mudar o nosso comportamento, a nossa forma de ser. Nós também estamos, eu, por exemplo, a Audileia está aí na profissão há muito mais tempo, é a nossa referência, né? Como um profissional e tudo, mas o nosso coração é ensinável, para a gente ser humilde, para falar assim, não é porque eu estudei que eu não tenho que aprender isso, ou porque isso no meu comportamento não pode mudar. Eu falo, amiga, pelo amor de Deus, se você vê que eu estou fazendo alguma coisa errada, pode chamar minha atenção. É legal. Fala. Então, eu me identifico muito com você. Eu cheguei aqui, eu me identifiquei muito com a Moara, né? Olha que eu nunca tinha conhecido. Nada. E foi uma conexão assim. Ela veio falar comigo pelo Parisquete, eu abri as portas também, falei que também quero isso em troca. Porque ela falou, posso ela me brindar para você ser apresentadora? Eu adorei, você tem medo, porque tenha medo não chamar de papo. Então, foi algo muito interessante esse processo, é um processo que eu passei, não é um processo fácil, é um processo muito doloroso, né? Porque você vai olhar para dentro de você e você reconhecer que você precisa mudar aquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, tratou mesmo, de passar por cima. De falar, cortar, eu tô te cortando, você tá falando, você nem termina de falar e já tô falando, né? Desse jeito, Moara, desse jeito. No resgatando a identidade da mulher, eu tive uma experiência muito linda com Deus. Porque eu não tinha experiência nenhuma, foi o primeiro seminário que a gente fez, a Cleia participou de todo o processo ali da organização, nossa colaboradora, nosso braço direito. Então, eu estava muito apreensiva e eu sou muito de estudar. Eu não sei fazer, mas eu vou estudar. E eu nunca tinha apresentado um seminário, né? E aí, naquela organização, na última semana, eu deixei para a última semana. Quem disse que eu tive tempo? Aí ela me liga, Cleia, você vai me ajudar a apresentar. Eu falei, amiga! Na última semana, eu comecei a pegar, né? Porque eu sou muito acelerada. Sou muito acelerada. Mas eu sou muito ansiosa e isso faz eu ser muito organizada. Sim, eu sou, exatamente. Porque assim, se eu vou fazer um seminário 3 meses atrás, já tá pronto. Só se eu não quiser fazer, que eu não gosto de apresentar, eu não sou palestrante. Se eu não quiser fazer, aí eu falo, não vou fazer, não quero que o projeto resto da vida. Então foi uma coisa assim que eu não estudei, eu nunca tinha, foi a primeira experiência que a gente teve. Então, naquele local, quando eu vi aquelas 100 mulheres ali no jardim, que a gente ia entrar pro auditório, né, para começar a palestra, e eu estava na frente. Foi no jardim da igreja? Não, foi no local que a gente ali em Saint-Germain-en-Laye, que a gente alugou. Então, eu simplesmente falei, Senhor, toma a direção. E ali foi apresentada uma Edilene nova.
E ali foi apresentada uma Edilene, eu me coloquei na posição, falei, Senhor, eu não fiz nada, eu não estudei nada, eu não sei fazer. Toma a minha boca e direciona esse seminário. E ali foi apresentado o Edilene Leve, que falava pausadamente, serena. Eu falei assim, quem é essa mulher, Jesus? E as meninas? Quem é essa Falaram assim pra mim, a Edilene, ela é acelerada. Quem Aquela ali? Não, ninguém acredita. Não, mas No último vídeo do YouTube. A Edilene é acelerada? quem é essa mulher? Né? E aí depois eu orando, né? E eu falei, Senhor, eu quero, eu sou assim. Porque eu me senti tão feliz, aquela leveza, sabe? Aquele domínio. Então, eu falei com você, eu quero, essa a minha identidade. Eu não sou acelerada. Isso também é uma maturidade. Eu não sou não, mas Ela abriu o coração dela para isso. exatamente. Ela eu abri deixou. meu coração. Porque E eu às fui vezes ela não podia não ouvir, né? Exatamente. E eu fui fazer uma revisão da minha vida. De onde que vinha essa aceleração? De onde que vinha atropelar tudo, né? De onde que vinha essa pressa de tudo? Por que que eu tinha tanta pressa? Por que que eu era tão ansiosa, né? E aí eu fui ver na minha vida, como psicanalista, eu fui me autoanalisar e olhar para dentro de mim. E aí eu fui ver que durante toda a minha vida eu fui cronometrada. Tudo na minha vida era cronometrado, eu tinha hora para acordar, eu tinha uma disciplina, eu tinha que fazer as coisas tudo rápido, bem feita e perfeita. Tipo, parece que você estava no automático. Exatamente. E aí aquilo foi moldando o meu comportamento, moldando, até o ponto de eu chegar mesmo ao burnout e pegar toda essa coisa da ansiedade, de crise e tudo, né? Dessa carga todinha. Então, por incrível que pareça, né? Aí eu comecei a fazer tarefa, a fazer exercícios comigo mesmo, sabe? Para mim ser mais pausada, para mim comer depois do seminário de você. Depois do seminário. Porque tu te autoanalisaste. Exatamente. Teu vídeo e disse assim, eu gostaria de ser essa Edilene aí sempre. Foi essa Edilene aí é a essência dela, não é essa apavorada, aloprada, doida. O fato da Edilene coordenadora estar ali coordenando Sim, né? Porque não foi depois do seminário, foi durante todo o processo da organização. Eu acredito que o senhor, o nosso, né? O senhor foi trabalhando, foi moldada todos, porque nós, cada uma teve uma participação e uma experiência. Então, eu acredito que foi a partir do momento que eu lembro que eu liguei para você e falei, olha, eu quero participar como colaboradora. Então, a partir do momento ali, as coisas foram acontecendo, mas a partir desse momento que foi decidido data, hora e o tema e tudo, eu acredito que o senhor já começou a trabalhar a partir daquele momento em cada nelas que eu não estava, né? Eu ainda não estava no meio, só fui depois que eu fui me entregar. Quantas pessoas tinham na equipe total para fazer 20. no máximo desse gênero? Nossa equipe era de 20 pessoas. Eu creio que todas foram cozinha. tocadas e todas foram mudadas. Tinha transporte, né? Tinha transporte, cozinha. Tinha uma equipe grande. Você tem uma equipe grande de colaboradores. Então, aí para ajudar. E aí foi maravilhoso, porque todo mundo se doou. Tinha intercessão também. Tinha intercessão também. Tinha intercessão, tinha um pastor de reserva ali atrás. Orando, Ele não participou, mas ele ficou o pastor Emerson, então foi maravilhoso, assim, a gente teve toda essa cobertura, né? Sem falar nas meninas que patrocinaram também, muita gente patrocinou, né? A taxista também teve ali abençoando as meninas, porque a gente tinha dificuldade, não tinha... Exatamente, as empreendedoras que doou muita coisa, que foi sorteada ali, então ali a gente viu que foi a união fez a força mesmo, sabe? E o tanto que é importante, com pouco a gente faz muito, né? Com pouco a gente faz muito nessa conscientização, e foi muito lindo o que Deus fez ali, né? Quanto tempo tem o projeto? O projeto nasceu em 2022. Uhum. E daí foram só acrescentando as pessoas. Então, em 2022, a Odileia, em 2020, ela teve o bebê dela. Aí ela teve o bebê dela, aí meio que a gente colocou, depois eu conheci a Jaqueline, nós fizemos Fez algumas 2 reuniões ainda online. Sim. Só pelo podia estar presente. Exatamente. A gente fizemos um chá lá na casa da Denise, em Ajontói. Então foi o nosso primeiro evento. E depois a gente engavetou. Aí parou um pouco, depois Sim. com força Com força total. E aí veio esse evento
seminário? Acho que tem o quê? Junho, né? Foi 15 de junho, exatamente. E quanto tempo vocês programaram para fazer esse evento para acontecer? Então, esse evento foi programado em 3 meses. Ah, foi bom. Foi 3 meses. Esse é uma coisa maravilhosa. Exatamente. E foi mesmo, meio que uma experiência, né, meninas? A gente falou assim, vamos fazer essa experiência, porque a gente tinha feito no quintal da Denise, o primeiro foi bem pequeno, com poucas pessoas, acho que tinham 12 ou 15 pessoas. E esse a gente tinha programado para 50 mulheres. A gente falou, nós vamos estar muito felizes com 50 mulheres, porque o seminário terapêutico ele é completamente diferente, porque é uma coisa mais fechada, é uma coisa para a gente olhar mais no olho das mulheres, trabalhar mais com as mulheres. Mais um a um. Exatamente. E aí a Bem gente... razoável. Exatamente. Depois, após o seminário, que a gente pode atender Fazer esse acompanhamento mais próximo. Então a gente programou 50 mulheres e Deus nos abençoou com Um dobro. Olha um dobro. Foi assim. Não, interessante que quem estava cuidando da lista das inscritas era eu, né? Eu começava a rir cada vez que eu olhava aquela. Eu falei, o quê? Não, eu mandava pra Edilene, Edilene, então, já deu 60. Não, amiga, até 80. Eu falei, tá bom. Foi realmente aberta para todos. Foi, e foi muito lindo, Legal. porque tinha gente assim que a gente nem imaginava que iria. Tinha gente que a gente não imaginava que iria. E foi mesmo muito surpreendente. E é aquela coisa, né, da expectativa. Você cria uma expectativa e de repente vem outra assim. Melhor. Parece que a gente estava vivendo algo, porque Deus já tinha nos entregado muitas coisas, mas aí ele entregar e você viver é completamente diferente. Tá explicado porque você estava leve. Porque tu estava Muito leve. Porque tinha muita gente, estava fluindo. Então, tudo que flui se torna leve. Exatamente. Aí, igual o nosso bate-papo, gostaram? Sim. Só tá pela metade, tá? Porque agora eu vou falar pra vocês, nossos patrocinadores, que essas bonecas lindas e maravilhosas são de vocês. Ai, Vocês vão levar pra obrigada. casa. Maravilhosa. Porque a gente tem uma patrocinadora maravilhosa, que é a Nayara da Letra e Creative, que fornece essas nossas canecas lindas. Ela também é chefe de cozinha, tá, gente? Oh, uau. E temos também o Monse Pão de Queijo, então vocês vão levar pão de queijo pra cá. Obrigada. A gente tem, eu acho que patrocínio de café, porque é café na caneca com pão de queijo, tem coisa melhor. Nossa. Fica a dica, hein? Alguém patrocinando de café aqui com a gente, cola com a gente. Porque vocês vão levar, podem pegar 2 pacotes, um pra cada. Obrigada. Minha amiga. Dá o seu. Obrigada. Hoje é isso que eu vou levar pra casa, hoje eu posso levar hoje. Amiga, deixa eu te falar que esse é da próxima entrevista. Você já Gente, mas eu disse, eu cheguei entrando com foi. Ixi, Afinal, para esquete, Pronto. tudinho, vocês podem levar Tá pra casa. Bom, sempre aqui com a gente a minha empresa, não sei se vocês conhecem, Casar Paris. Conheço. Minha empresa de casamento, evento, né? de renovação de votos, de mariagem. Junto com a gente também ela aqui, Mini Aires, a minha sócia, claro, maravilhosa, da Reveres Arte, Fotoarte, Vídeos em Paris. E agora vocês ficam comercial nas outras patrocinadoras, porque hoje, olha aqui, fale da sua criação de Nina. Hoje nós temos a criação de Niná com vocês, nossas peças decorativas, né? Maravilhosa. Hoje eu trouxe um presentinho. Até a Mavi ganhou presente hoje, gente. A Mavi ganhou um kit higiênico e a Moara e a Laqueline também ganhou algumas peças lindíssimas de criação de Niná. Exatamente. E agora vocês ficam com nossos outros patrocinadores nesse comercial. Mas deixa eu te falar, quando eu comecei a psicanálise, né, foi por uma busca minha, pra mim. Daí comecei
quando eu abri o curso, a primeira aula, a psicanálise é baseada no tripé psicanalítico, que é teoria. Teoria, supervisão e análise. A análise é você fazer terapia. Eu falei, nossa, eu vou ter que ir para terapeuta? Eu tinha uma barreira, olha para você ver. E quando eu comecei a terapia, né, com a minha terapeuta, e ela falou, eu sei que você tá vindo porque você começou o curso e e começou a conversar, porque eu tinha explicado para ela antes por que eu tava indo. Entendi. E eu sei que vai ter uma resistência, porque você já comentou. Depois, daí foi fluindo, né? Primeiro contato é mais difícil e tal. Depois ela falou assim, olha, e depois pra gente exercer, na minha escola, não sei como que é da Edilene, eu preciso enviar um formulário para ela dizer, olha, ela está em análise, ela faz análise, porque para mim poder trabalhar com terapeuta, eu preciso exercer o tripé psicanalítico, que é a teoria, é o estudo que eu estamos acabando, a supervisão, que é ter vamos supor, um professor, é uma supervisão, quer dizer, é alguém olhando o que eu estou fazendo, então isso é constante, não vamos parar nunca. Então, eu estou analisando minha paciente e se eu tiver algum bloqueio, alguma coisa que eu não estou sabendo tirar dela, vai para a supervisão. O meu supervisor vai me olhar e me dar uma visão mais ampla daquilo que eu estou vendo, né? Estou tendo. E a análise pessoal, que eu faço em mim e que eu tenho. Aí no caso da gente ele sempre aconselha a cada 15 dias estar em análise pessoal, que é, como a Audileia falou, que é uma manutenção. A minha terapeuta chegou para mim, eu sei que você chegou com isso, você vai trazer todas essas documentações para mim, então é no mínimo, para mim poder exercer, é no mínimo 16 sessões de análise, mas eu só vou te explicar uma coisa, quando você começar a exercer a sua profissão, as pessoas que vão chegar até você, vai chegar com a mesma queixa que você chegou para mim. E chega com o mesmo problema, todos. No estágio só tem as mesmas queixas que nós... Claro que a queixa, como a gente falou, é uma. A demanda é outra. E é incrível. Quando atendi a primeira, eu falei... Lembrar de ti. À tarde eu tive terapia. Aí você fica assim, ó. E a gente tem que exercer algo chamado domínio próprio. Exatamente. Até a Bíblia fala isso também. Porque às vezes a gente já quer... Às vezes hoje, eu não sei se com vocês acontece isso, mas... Às vezes, na primeira sessão, eu já consigo... Não sei se é porque já tem 7 anos, né, que eu sou formada. E aí eu consigo analisar ali rapidinho e eu já descubro as demandas, até anoto. Legal. E aí depois, Só que a gente não pode falar de primeiro. Não, nós não podemos falar. Pode ir analisando. Analisando, e a gente vai fazendo com que essa pessoa encontre... A pessoa encontre aquilo que a gente já encontrou. Então, só confirme, né? Exatamente, é como eu disse no começo. Quem vai descobrir é o paciente, né? Antigamente. É o sujeito, não é a nós. Antigamente não existia muito a demanda do psicanalista ou a demanda do terapeuta, nem de coach, nem de mentora, existia a psicologia, né? E quando eu era casada, sei lá, 7 anos atrás, no casamento, aí, coisas de casais, eu queria, e a gente era da igreja evangélica no Brasil, na Quadrangular. E só que ele estava numa mente, na época, que tudo era igreja. E eu estava numa mente que a igreja não faz milagre. Você tem que, às vezes, juntar a ciência com a igreja, que eu acredito que o projeto clínico realmente faz, né? E eu falava para ele, vamos no psicólogo, já que ele tinha plano, etc. E aí eu levei uma psicóloga, só que o homem é muito mais resistente, né? Pena, ele não continuou e acabou que eu continuei sozinha, não demandou e a gente se separou. Depois, agora, assim, nessa fase, que hoje eu entendo mais essas outras coisas, que é a terapêutica, a coach, as mentoras, etc. Eu já fiz umas 2 sessões com coach terapia, né, porque ela é formada nos dois. Só que teve uma vez, eu não fiz só uma, não, já fiz várias, até que às vezes nesse negócio de eventos eu ganho muito, então eu acabo fazendo com várias, sabe? Não tem problema pra mim isso, eu vou e faço. Só que já teve situação de eu começar a falar e ela que ficou 1 hora falando da vida dela. Tipo assim, ela que precisava ser analisada. Tipo assim, ela que precisava, ela já conversar. Tá entendendo? Então, assim, eu fiquei um pouco meio que traumatizada.
Agora que eu estou mais leve com vocês. Às vezes eu tô traumatizada. Por isso que no começo eu falei assim, umas demandas de dizer assim, poxa, tem gente que fala que é uma coisa, você vai, aí é outra. Ela que tá pensando, não sou esse. A minha experiência foi essa, né? Antes a outra era, mas aí era uma coisa mais voltada pra psicologia daquela época de consultório, uma coisa bem mais fechada, porque era 7 anos atrás. Agora, dessa vez, eu fiquei um pouco assim, sabe? Então, eu falei assim, sabe, tipo, coisa, eu vou ficar um pouco mais distante. Entendeu? Talvez até me criou um bloqueio no sentido de procurar. E assim, aí eu falo assim, eu falo com uma aqui, depois tem que contar a mesma história aqui, depois tem que contar a mesma história aqui. Porque como eu tenho várias, tipo assim, que eu ganhava uma ou outra, aí eu não queria dizer não, eu nunca digo não. Eu sempre aproveito todas as oportunidades que aparecem. Se eu disser não, é porque é algo que realmente eu não consigo fazer. Então, eu aproveito, já estou ganhando, E só que aí você fica falando, né? A mesma história aqui, a mesma história ali, e você não vai a lugar nenhum. Não. Então, o que eu queria perguntar a vocês com tudo isso? O mínimo de sessão que vocês fazem para uma pessoa, porque não é legal, eu acredito, ficar que nem eu, pingando de galho em galho, fazendo uma sessão aqui, uma sessão ali, uma sessão ali, não vai adiantar para nada, eu vou só perder minha paciência, porque eu vou ter que falar a mesma coisa. Então, o mínimo que vocês indicam de sessão para uma pessoa, para que ela possa depois só ficar na manutenção, por exemplo? E quanto dura essa sessão? Depende de cada caso? Como é que funciona? Depende de cada. Pode responder, amiga, porque é a mesma coisa. Ok, depende de cada caso. Por exemplo, tem pessoas que estão comigo há 4 anos e faz manutenção uma vez por mês. Entendi. Porque precisa. Toma medicação e precisa fazer sempre terapia. Entendi. Mas tem pessoas que fizeram um pacote de 4 sessões e quando a pessoa já encontra ali, por exemplo, na 3ª e 4ª sessão, a gente já traz ali a demanda para a pessoa, porque às vezes se a pessoa não encontra, a gente vai direcionando aquela pessoa, norteando ela, e aí ela encontra, entende. Você quer trabalhar essa demanda? Aí a pessoa, quero, então vamos continuar. Aí continua. Só que assim, depende de cada profissional, porque tem profissionais sérios, sim, né? E assim como não tem. Então, eu pergunto sempre, às vezes acontece de ter várias demandas. E aí a gente escolhe o que trabalhar. Entendi. E às vezes uma demanda já ajuda outras também. Só que aí a pessoa quer, não, essa aqui é principal para mim. Prioridade. A gente trabalha com essa. E já tudo bem. Quando a pessoa já tem uma melhora, não, aí já tô bem. E às vezes retorna para terapia. E a 4 sessões é o que vale mais ou menos um mês? É uma por semana? Uma por semana, eu faço as 50 minutos, não sei com as meninas. 50 minutos. Também. 50 minutos a 1 hora. Mas é muito importante falar sobre profissionais. Eu também já passei por várias. E é realmente chato ficar contando a nossa história. Mas é assim, entre a profissional e o paciente, e o cliente, você tem que sentir segurança e ter um para-empate. Se você não tiver um para-empate, você não vai conseguir desbloquear. Porque o que acontece? Pelo menos na psicanálise, na terapia, a gente vai fazer uma investigação lá do profundo, lá de trás. Quanto mais a pessoa falar, quanto mais a pessoa colocar para fora, mais a gente vai identificar o que ela tem. E mais ela vai ter insight. Exatamente. Mas ela precisa realmente colocar isso para fora, mas ela realmente precisa se sentir segura. Eu já tive terapeuta que eu não me senti segura em falar coisas da minha vida. E era coisas que, se eu tivesse falado, eu já teria me desbloqueado. Olha, o mais interessante também, é importante falar, que, por exemplo, ela vem com uma demanda, uma queixa. A queixa nunca é a demanda. Tratamos essa demanda, né? Vamos lá, ela já conseguiu lidar com aquela situação, com aquilo que estava causando a dor nela. Ok, ela já sabe lidar, não sei, mas não tem por que eu segurar o paciente. Ok, você já sabe lidar. Qualquer coisa, meu número está aqui, a gente libera. Nós não damos alta. Não sei se na psicologia se dá alta, mas na psicanálise não se dá alta. Nós não somos médicas, né? Não somos médicos. Então a gente libera o paciente. Olha, tá tudo bem, você já consegue lidar com essa situação. Não é nem a gente que fala. São eles que chegam e falam. Já estou bem. Ou então em análise ela vem trazer o problema. Olha, mas eu lidei dessa forma. Bravo. Então ela mesmo vê que ela não é que ela não precisa, mas que ela já consegue lidar com aquela situação. Porém, lá na frente,
Existem outras demandas, outras queixas. E possivelmente foi o que aconteceu comigo. Eu dei um tempo, consegui resolver uma demanda, uma queixa que eu tinha em análise, né, em terapia. Dei um intervalo aí de 6 meses, quase um ano. E quando eu falei, não, realmente agora eu tô precisando de novo, então, tem hora aí. E é muito engraçado que depois, até essa semana, alguém me falou, tô vendo os seus stories e eu tenho uma resistência com terapia. Tomo remédio, faço tratamento e mas com você, acho que com você eu vou conseguir falar. Daí eu mandei mensagem, olha, a partir do momento, não tô falando para você fazer comigo ou falar comigo. E a gente, né, mas a partir do momento que você tem o primeiro contato com a terapia, você não consegue ficar sem. Não é que é vício, não, é porque você consegue, não tô conseguindo lidar com essa situação. Como que eu faço? Eu preciso, às vezes, eu volto só para quatro sessões. Às vezes vai mais tempo. A primeira vez que eu fiz foram 12 sessões. Foram 12 sessões. Entendi. Consegui resolver, né? Eu faço também. Desculpa. Pode falar. Eu faço também a entrevista de encerramento, né? Aquela coisa que para deixar o cliente livre, né? Porque livre. Se ele quiser depois retornar, geralmente acontece. Mas aconteceu uma situação que eu acho válido a gente falar, que foi diferente. É quando na terceira sessão, ou foi na segunda? Não, na terceira, eu lembro. A cliente, a gente percebeu a demanda e eu confrontei ela naquele momento. E aí ela disse assim, Audileia, eu não estou pronta. Você é uma pessoa maravilhosa, mas eu prefiro tomar medicação. E o médico tinha oferecido para ela, faça a medicação e faça a terapia. Eu prefiro ficar, porque o que acontece? A medicação, ela vai diminuir os sintomas, vai regular as suas emoções, mas você precisa trabalhar o que causa esses problemas. Entende? A gente prefere mais fácil tomar remédio. Exatamente. Então, para ela era muito doloroso, porque praticamente porque ela estava se vendo naquilo que ela tanto falava da mãe dela. E quando eu confrontei que ela estava exatamente a cópia da mãe, praticamente, isso para ela foi muito difícil. Né? Olha, é interessante falar aqui, porque é o que a Audileia disse, porque a dor, né? A terapia nada mais é do que cutucar aquela dor. Exatamente. Então, nem sempre. Tem gente, eu também tive. Eu achei muito honesto dela, né? Ela falou pra mim, Audileia. Mas é interessante que ela criou aquela resistência, ao mesmo tempo ela falou: olha, eu não posso agora, eu não estou preparada. Eu também já tive uma cliente que eu atendi, eu toquei numa ferida, eu falei: olha, o que você acha da gente fazer assim? No que eu falei, né, conversei, porque a gente não dá opinião, a gente não pode, né, nós não podemos dar. Mas neutro. Aquela a psicóloga falou. Exatamente, falou a vida dela, então a gente não fala. Só que como acaba tendo o tempo que você começa a conversar, não é que cria uma amizade, porque não se pode ter um vínculo de amizade, mas a gente acaba tendo uma profissional que a gente acaba tendo uma intimidade, uma intimidade. Poxa, a pessoa está contando da sua vida, da vida dela para você. E quando eu confrontei ela tirou o olhar de mim. Online, tá? Não, ela tirou o olhar de mim. Quando ela tirou o olhar de mim, aí piscou a sireninha. Blim, blim. Tirou o olhar. E eu comecei a conversar com ela e ela começou a mudar literalmente de assunto. É como se ela tivesse realmente pego a direita ali, virado e contornado a situação. Esquiva, né? Exatamente. O que eu fiz? Entrei na dela e falei, vamos encerrar a sessão, semana que vem a gente volta a conversar? Às vezes é melhor. Daí eu entrei na conversa dela daí. Ela queria conversar, ela falou, a partir desse momento a gente encerra a sessão, nosso assunto está encerrado, vamos conversar sobre o que você quer conversar? Que daí eu percebi que estava tendo ali uma contra-transferência, sabe? Não tava, e eu ia forçar algo que para ela não estava preparada. Então, isso a gente precisa muito, né, como profissional, ter essa consciência. Por isso, sensibilidade, exatamente. Eu vejo isso como manejo clínico. Exatamente, tem que ter esse manejo, porque se você vai direto, ele vai... porque às vezes a gente quer tirar, mas não está preparada. E, claro, obviamente, nem todos os pacientes tomam remédio, né? Não. Entendi. E eu tomo cerveja, certo? Ok, o remédio eu sei. E é muito interessante o que a Cleia está falando, porque muitas vezes acontece do paciente, por exemplo, você marca a seance e ele não aparece.
Mas ele não aparece porque não quer. Ele não aparece porque ele teve um bloqueio, não quer falar sobre aquilo, então ele vira as costas. Falo mal um dia, não tô Exato, ele não quer falar sobre aquilo. Eu tô falando de experiência própria porque isso já aconteceu comigo, né? E pelo fato de isso já ter acontecido comigo, hoje eu faço diferente com quem eu atendo, né? Para que a pessoa, mesmo porque as pessoas que acessam o Instituto para fazer gratuitamente, que faz com a gente as Eu não terapias. sabia disso. Quer dizer que, então, é bom que vocês falarem. Exatamente. Um projeto, tem a possibilidade. Eu posso passar o link do Instituto, que Do tem Instituto, 3 sessões gratuitas pelo É bom Instituto. vocês falarem, porque depois vocês podem falar pra gente, que a gente bota no link do... Exatamente. do Aí, Instagram, entra no link, preenche um formulário que o Instituto vai chamar e vai encaminhar, Tá. sabe? Porque o que que acontece? E hoje, com essa experiência que aconteceu comigo, eu sabia o que eu estava sentindo, por que que eu não queria falar, né? Mas assim, a profissional, ela não insistiu comigo, ela deixou. E aí, o que que acontece? Hoje, quando eu pego um caso dessa forma, né, eu não insisto, mas depois eu espero passar 2 dias e aí eu vou explicar para ela, sabe? Isso é normal que está acontecendo com você. Isso é normal. Isso aconteceu por isso, por isso e por isso. Mas é normal, mas eu ainda estou aqui. Aí a pessoa se desarma completamente, sabe? Porque ela vê que você se interessou por ela, né? Ela virou as costas, ela poderia, o Instituto simplesmente descarta. O Instituto, se você não responde as mensagens, você tenta 3 vezes. Se a pessoa não responde as mensagens, porque é muita gente, é muita gente para atender, né? Então, mas eu vou insistindo, porque eu falo que eles são meus bebês, né? Eu não vou deixar escapar nenhum, então, tipo, e eu ganho experiência, sabe? Gente, eu olho assim, falar algo pra vocês. Assim. Eu tava conversando com uma esteticista amiga minha e ela tá dando mentoria. E aí eu tenho uma cliente que ela é mentora. E eu tenho 1000 coaches enfim, tudo ao meu redor, né? Pessoas na área de evento, insights. E eu, cara, eu admiro muito você, sabe? Porque é uma paciência. De Jó. É amor. Olha, É amor. É amor. Você não pode falar e tanto na terapia, né, a gente aprende também que até o silêncio fala. Ah, com certeza. Exatamente. Quando a Edilene falou do que ela criou, né, num bloqueio, até esse bloqueio tem alguma coisa, sempre tem. Sim. Sempre tem. Aconteceu uma coisa essa semana, fresquinho, tá? Acho que foi quarta-feira. Atendendo uma cliente, e eu fiz uma simples pergunta e ficou aquele silêncio assim. Eu respeitei esse momento dela. Foi quando ela teve a ausência do pai, só que ela tem um relacionamento muito bom com o sogro. E ela faz quando ela vai visitá-la, ela faz comida, ela faz tudo. E aí, eu ouvindo ela, e ela sempre fala alguma coisa. Aí eu pensei, hoje que eu pego ela. Aí eu fiz uma pergunta para ela: você percebeu que você está compensando a falta do seu pai no seu sogro? Aí ela disse, ela não tinha percebido. Não percebe. É inconsciente. É óbvio, só da gente ouvir. Então, mas eu tô falando assim porque já tá resolvidinho na cabeça, né? E aí, quando eu fiz essa pergunta para ela ficou assim um tempo de silêncio. Caramba, Dilene, nunca tinha parado pra pensar isso. E isso foi bom porque ela se emocionou. Sim. E ele é muito resmungão, mas eu tenho um bom relacionamento com ele. Eu disse, então aproveita, sabe? Ela tá se curando ali, porque ela tá no processo já faz um tempo. Mas é muito legal quando a gente vê esses processos. Com certeza. Com certeza. Eu não sei. Nossa. O ser humano evoluir, né? Você vê o ser humano aprender, o ser humano ter maturidade, você saber que você fez parte daquela evolução daquela pessoa. Com certeza isso é lindo. Porque é Maravilhoso. É uma área prática. Que é a prática que falo dos eventos, por exemplo, quando eu faço um casamento, não tem uma cerimônia que eu não faço que eu não chore. Porque te lidar com o sono das pessoas. Um evento que você vê todo realizado, no final eu sempre choro. Entendeu? Então já é lindo, imagina você lidar com o ser humano. É muito mais lindo. Os desbloqueios, é como se a gente acessasse ali uma liberdade, né? Teve algo na minha vida que me marcou muito, muito, muito. Eu tive essa experiência com a Jaque, né? E quando a gente começa a estudar, que você começa a acessar os conhecimentos, vem aquela culpa. Como eu eduquei o meu filho, o tipo de comportamento que eu tive, como que eu falei com eles, e vem aquela culpa assim na sua mente, meu Deus, como é que eu vou tratar isso agora dos meus filhos, né? Então, tipo assim, olha para você ver, essa era a minha visão, né? E aí, uma frase que ela falou assim para mim, me desbloqueou e eu descansei. Sabe que tirar aquele peso das suas costas?
né? Dela falar assim, olha, a visão dos seus filhos para você não é a mesma visão que você tem para eles. Sim, com certeza. Eu vou te falar. Você pode ter essa visão, você pode se sentir culpada dessa forma, mas eles não te vê como culpada. Então isso, gente, sabe o que é tirar um peso das costas? Sabe? E tem gente que arrasta peso, né, Odileia? A cobrança, a culpa. Temos a culpa, pesa demais, sabe? Exatamente. Desculpa, uma live que a gente fez, né? Eu comentei assim que a gente tem bloqueios. Eu tinha bloqueios, tenho, a gente vai sempre trabalhando, porque a palavra mesmo de Deus diz que é até a consumação, a gente vai estar sendo aperfeiçoada até a vinda ou a nossa ida, né? Então, é até isso acontecer, até eu fechar os meus olhos, ou até Jesus voltar, a gente vai estar sendo aperfeiçoada, né? E numa live que a gente fez, que eu nunca tinha participado de nada, isso tudo muito novo, foi com ela. Eu li algo muito importante, que para mim fez assim, uau, né? A gente tem tanto receio das coisas novas, né? Porque é novo. E o importante, é importante saber que o que você tem dentro de você, outras pessoas, os outros têm no mesmo nível que você, sim, no nível inferior que você e no nível superior acima de você. A questão é, você vai ficar nesse nível olhando para quem está em cima de você, se inspirando para você ir degrau a degrau, chegar nesse nível, ou você vai ficar olhando, eu não consigo chegar naquele nível, sabendo que embaixo de você tem mais pessoas que não têm conhecimento nenhum, que foi o trabalho que nós fizemos no seminário de conhecimento. Que não tinha conhecimento. Exatamente. Nenhum, muitas não têm conhecimento nenhum, não entendia o que é terapia, o que é fazer. Eu também era uma. Então, essa pessoa que está aqui embaixo não vai ter acesso se eu não abrir minha boca e eu não falar. Lembra que eu te falei do clique? Então, é isso. É o clique que a gente tem. Quando eu li isso, aquilo fez um efeito enorme na minha vida, sabe? E falando de rede social, como você falou da live, também você falou uma outra situação aqui, que uma cliente se tornou cliente sua, entrou na terapia porque te viu nos stories. Sim. Hoje a gente sabe, a gente vive muito da rede social, né? Uns aproveitam para oportunidade, outros aproveitam para besteira. Paciência. Eu tenho um blog pessoal para besteira e os meus profissionais. Faz parte, né? Porque a gente também, né, não é reta o tempo inteiro. E vocês, eu vejo que estão investindo muito nas redes sociais, investindo muito nos eventos, investindo muito nesse lado das lives, de um produtor aqui atrás, ó. Nossa produção tá ali com a gente, sempre presente. Legal. É um investimento do projeto. É o investimento das profissionais. Das profissionais. Somos nós, exatamente. E vem muito cliente, assim, através disso, porque a rede social, ela é de identificação, né? Então, vão ter pessoas que vão se identificar da maneira que você falar, querem sentir confiança na palavra dela, vão chegar até ela. Tem pessoas que vão se identificar com você no jeito que você fala, ou no jeito que você lidar com a vida, etc. Tem pessoas que vão se identificar com você, às vezes é da mesma cidade, né? Tem até eu que vivo reclamando de tudo, estourando com todo mundo na internet. Mentira. Tem gente que se identifica, assim. Cada um com seu cada qual. E então veio muito cliente através disso, através das redes sociais? Então, quer responder alguém de vocês? Gente, eu tô começando agora. Para mim tá dando muito resultado. Para mim tá começando. Quando o declique ali também foi no começo do ano, quando dentro da plataforma dos meus estudos, né, teve uma aula sobre capacitação, né, de clientes. E dali fez assim em mim, falei, não, eu preciso me posicionar. Exatamente dentro dessa frase o patamar que você está, existe um acima e um abaixo, você está aqui no meio. Eu comecei a me posicionar diante daquilo que o Espírito Santo estava trabalhando em mim. Entendi. Já de algum tempo, que Deus estava trabalhando em mim, no meu posicionamento ali. Porque a psicologia, a psicanálise, a ciência só vem confirmar o que o Deus Criador, sim, o que ele fez e quem ele é. Sabe? É só para confirmar, só para ter uma confirmação do que ele é. Então, aquilo, quando eu falei, meu Deus, eu tô guardando para quem? Né? E aí eu pensei, meu Deus, vou chegar diante dele e vou falar, apresentar o que é para ele? Minhas mãos vazias?
Falei, não, eu preciso começar a me posicionar. Depois desta aula, eu entendi que eu precisava ter um posicionamento diferente daquilo que eu estava tendo, voltado tanto ao lado espiritual, porque né, eu acredito que foi isso que nos uniu também, o espiritual. Primeiro, o espiritual, né, e depois o profissional. E daí eu comecei a me posicionar, pegando o espiritual junto com a ciência. Entendeu? E foi assim que daí eu cheguei até... Chegamos, né? O nosso encontro foi um pouco... Mútuo, né? Foi a primeira vista? Não, Mútuo, assim. eu entrei em grupo de empreendedoras em Paris. Nós que é outro grupo, né? Assim, para divulgar trabalhos, né? E aí, quando eu cheguei, a Claire... Não, escuta, eu recebi o convite, amiga, vou colocar você num grupo, mas eu não... Porque eu também faço decoração na igreja e coisa e tal, algumas festas... Mas eu não quero que você faça, não entra como essa parte de decoração, não. Eu quero que você entre como psicanalista clínica. Mas eu nem me formei ainda falta, né, até setembro, né, o prazo de entrega. Mas o que você tem feito na minha vida já me ajudou. Mulheres precisam ser ajudadas por você. Pluf, caiu o clique. Ok, falei, tá bom. Primeiro ela pediu minha opinião, perguntou se eu aceitava. Tá bom, pode me colocar nesse grupo aí. Chega a lista pra mim, psicóloga Audileia Sé. Primeira da lista. Primeira da lista. Eu, embaixo, psicanalista clínica, Cleia Mendes. Eu liguei pra minha amiga e falei, olha, o negócio é o seguinte. Não vou ficar nesse grupo. Não, já tenho uma psicóloga, vou ficar fazendo o quê? E tudo isso aconteceu depois. Ela não me conhecia. Não conhecia. E vocês se conectaram pela internet? Não, foi por lá. Aí foi que a gente convidou ela pro Plenitude. Foi por esse grupo. Tá, entendi. Eu entrei também nesse grupo, eu lembro, ainda participei de algumas reuniões desse grupo, depois eu tive que pedir a menina que organiza para sair, porque como eu peguei a coordenação do Plenitude da Mente, você sabe, né, amiga, é muita coisa, não dá, a gente não consegue. Eu também, hoje em dia, eu falo assim mesmo. Não dá, gente. Eu digo não, porque não Meu Deus, é muita coisa. Não dá. E a gente tem que botar algumas prioridades na vida. Exatamente. Mas em resumo foi isso. Olhei a psicóloga e falei, não vou não, ela vai. Daí ela tornou a repetir o que você fez na minha vida e você faz na vida das meninas, de muitas mulheres. Você tem muitas que precisam ver o que você sabe. E daí nós tivemos o primeiro encontro, você me ligou, né? Falando assim, nossa, ela é tão assim diferente. Ela tinha uma visão totalmente diferente. Geralmente as pessoas E daí quando eu conheci a Audileia, daí eu conheci a Audileia e falei, meu Deus, né? Ok, daí a gente continuou e foi uma, como a gente, foi tipo, vou dizer a minha experiência, né, de mim, da Cleia. Eu costumo pedir ao Senhor para ele me apresentar as amigas dele. É verdade, legal, gostei dessa experiência. Então as minhas, desde 2019, antes da pandemia, a gente tinha um grupo de oração, éramos 4, e a gente começou a orar, Senhor, apresenta as suas amigas. Né? Tira quem tiver que tirar. E ele tira, tá? Ele tira, sim. Você fica sem ninguém para ele começar a te direcionar, sabe? E foi isso que ele fez desde 2019. O que ele tem feito na minha vida foi aperfeiçoando alguns laços e tirando outros. E colocando novos. Eu falei, fechando ciclos, fechando ciclos. Exatamente. São aquelas que vêm, porque a gente apresentou primeiro, está apresentado em oração. As que vêm não são, antes de ser nossas amigas, são a deles, então eu considero. E hoje a Clara tá aí, como nossa. E daí eu recebi o convite também, né? E foi lindo, a gente fez o evento junto, ela participou como colaboradora e já estava em análise, nem sabia, mas ela já estava em análise, né? Nós já estávamos analisando ela. Exatamente. Quando vocês querem, então, vocês três daqui, mas eu quero que me fale. Pode me mandar uma classe depois, olha, eu analisei isso. Eu tive um pouco de barreira com o digital, porque eu fiquei 1 ano na clínica, antes, né, fazendo estágio, e eu me encontrei na clínica. Né, porque, na verdade, o meu primeiro contato com a psicologia foi aos 13 anos. Eu tive um problema, né, de traumas, e eu tive comportamentos, né, estava me isolando socialmente, tudo. Estava no início da depressão. E aí minha mãe me levou a psicóloga Gilda, nunca esqueci. Até hoje eu tenho a carteirinha, eu fiz foi 10 meses de tratamento. E eu me redescobri lá, mesmo muito novinha, 13 anos. E depois que essa mulher me ajudou a me ressocializar, né? Eu disse assim, um dia eu vou ser psicóloga. Ai, que legal.
E aí, essa história, para mim, eu me emociono, porque hoje, eu não sei se ela ainda é viva, mas foi através dessa mulher que eu tive contato. Só que, assim, a clínica sempre foi meu sonho, até hoje. Só que eu tinha uma resistência ao digital, porque quando eu vim para a França, eu guardei meu diploma e eu disse, não, vou exercer minha profissão aqui. Eu vim com meu esposo, minha filha, agora eu já tenho um vínculo. E o que acontece? Eu sempre tive essa resistência, né? Eu já falei para até fazer live, assim. Eu tenho até hoje. Se vocês souberem quanto eu tenho resistência para rede social, todas que é rápido e fácil para mim. Tipo assim, fazer stories, essas coisas. Mas isso aqui, ó. Isso aqui para mim é isso. Eu gosto também, eu gosto de bate-papo. E a Edilene, eu falei, Edilene, não me inventa de fazer tanto story que eu tenho que falar da minha vida. Eu respeito quem faz isso, mas eu sou muito privada. E aí o que acontece? As pessoas vão ter acesso a mim pessoalmente. Sim. Pessoalmente, tu vai ter essa conexão. Sim. E aí, o que acontece? Eu conversando, né, e tudo falando para ela, e aí o Israel também, a gente juntou as ideias. Então, já que você flui assim, a gente vai ter esse presencial. E a gente começou a ter essa ideia do seminário terapêutico. E ali, as meninas sabem, ali, a Audileia ali estava no seu melhor momento. Né, porque ali foi... a Audileia que o mundo precisa ver essa. Olho no olho. Né? Olho no olho, eu gosto disso, entendeu? E aí ela disse, vamos fazer os recortes e botar na internet. Pronto, perfeito. Aí é o útil agradável. Não precisa aparecer todo dia. Mas isso é legal, porque assim como tu falaste, né? Tem gente que utiliza da sua vida para ganhar. Exatamente. Social. Me respeito. E você sabe que não é isso que você precisa, não é isso que você quer, e tá tudo bem. E mais aí você tá falando do seu trabalho. E hoje também não é legal a gente correr da internet, porque ela atrai mais clientes. Então, hoje em dia, hoje em dia não adianta a gente correr, né? Hoje em dia o sistema, ele tá, quem não tem visibilidade, vai ficar para trás. Né? O que não é claro, exatamente. É claro que tem as estratégias, né? Igual o Plenitude da Mente. Nós não abrimos mão da nossa produção. Sim. Por quê? Não tanto por cliente, mas porque a gente precisa ter primeiro por causa de um posicionamento, a gente precisa de um posicionamento, né? Muitas vezes a gente consegue cliente, até em outros, a Audileia sabe, consegue, às vezes não é nem nas redes sociais, não é nem tanto nas redes sociais. Indicação, exatamente. Mas como a gente trabalha com o projeto, com os seminários e com eventos, é necessário esse posicionamento. A gente se posicionar, a gente ter visibilidade, saber que nós estamos ali, né? Saber o que está acontecendo dentro do projeto. E hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa, né? Que hoje a gente pode trabalhar esses conteúdos mais profundos em busca dessa conscientização, né? Então a gente pode usar essa ferramenta para também alcançar muito mais pessoas. E um evento tão bonito, ele tem que ser mostrado. Né? Porque, afinal de contas, isso duplica o segundo evento. Não é verdade? Um evento bonito e mostra o profissionalismo de vocês. Mostra que vocês estão buscando coisas na área de vocês. Então, isso duplica clientes. Exatamente. Então, uma coisa leva a outra e vocês estão dentro do nicho que vocês gostam, falando do que vocês gostam, crescendo junto e dando tudo certo. Eu adorei o papo. Amei. Passou rápido. Eu não falei? Parece assim. Infelizmente. Mas também eu não doeu. Mas é isso que eu queria falar exatamente agora pro final. Exatamente eu ia perguntar pra vocês se vocês têm algum spoiler de uma surpresa, de um evento, de algo mais pra frente que vocês podem dar esse spoiler pra gente. Então, nós temos o nosso segundo seminário, vai acontecer agora no mês de fevereiro. Exatamente, nosso seminário vai acontecer agora no mês de fevereiro, o segundo seminário, que é o grande, né, o maior. Mas no mês de setembro, com a continuidade do Resgatando a Identidade da Mulher, nós temos aí nosso café terapêutico, que vai até o mês de novembro. Temos nossos café terapeuta, que é no mínimo 10 mulheres, é mais restrito. E ele acontece todo mês? Ele vai acontecer, dependendo da agenda da Audileia, dependendo dos nossos compromissos, a gente vai pelo menos uns 2 no mês até novembro. E estamos também com nossas gravações de conteúdo nas nossas plataformas, tem YouTube aí agora, que foi inaugurada, maravilhosa. A Cleia foi ontem, eu inaugurei e ela ontem foi o segundo vídeo da Cleia, né? E aqui nesse vídeo, vai até perder a palavra agora.
No Na Plenitude, descrição na descrição. terá o arroba delas para vocês verem o vídeo delas também. Exatamente, do YouTube. Estamos nas 4 plataformas, né? Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Perfeito, vocês estão muito joviais. Vocês estão muito antenadas. Olha, eu desejo muito sucesso cada vez mais. Vocês estão aqui há muito mais tempo do que eu. Sou uma bebê aqui, aprendo muito com vocês, aprendo muito com todas que vêm aqui. Adorei quem eu já conhecia, receber, quem eu não conhecia. Adorei estar aqui com vocês. Então, para a gente finalizar esse episódio maravilhoso, vocês entenderam o que é o Plenitude da Mente, vai ter muito mais conteúdo aí para falar delas, do projeto delas, dos eventos, do chá. Deixem uma última mensagem para uma de vocês. Deixem uma última... Falem, se quiserem deixar uma mensagem do evento de vocês, falar alguma coisa para o público que está assistindo vocês. Bom, a mensagem que eu quero dizer para você que está nos assistindo é: cuide da sua saúde mental, tá? Não deixe chegar, por exemplo, falando do corpo, entre uma saúde corporal, para a gente dizer que a gente é bem, né, saúde, até um sobrepeso tem um espaço, né? Então a gente não tem que deixar as coisas piorarem para poder resolver. E da mesma forma também é nas nossas emoções. Se algo não está bem, né? Se está sinalizando, se está esquecendo coisas, se você está muito estressado, por favor, pare um pouco, né? Respeite a você mesmo e faça terapia. Agora, não é aquilo que fizeram com você, tá? Que vai determinar a sua vida, mas aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você, tá bom? Vai tomar uma direção na sua vida, tá? Gostei. Olha, eu quero deixar uma palavrinha: permita-se. Porque se você não se permite passar por algumas dores, né? Senti-las novamente, você não vai conseguir curá-las. Para você chegar a um outro nível, né? A gente tem níveis nas nossas vidas, então para você passar por aquilo, você precisa se permitir. Então, permita-se mesmo sentir as dores, né? Sentir as dores, por quê? Porque através daquele sentimento, é claro, com ajuda profissional, sempre, nunca sozinho, né? Mas porque a cura começa quando você começa a falar daquela situação sem sentir dor, né? Ela não vai sumir, aquela situação ficou, porque faz parte da Moara, faz parte da Cleia, né? Faz parte de nós. A gente costuma dizer que esquecimento é só o Alzheimer, né? Quem tem Alzheimer esquece, tem os processos de esquecimento. Nós não vamos esquecer, né? Mas a partir do momento que você começa a sentir, a falar daquilo sem sentir dor, é o começo da cura. Exatamente. E o que eu tenho a dizer é... Gente, maravilhoso o momento com vocês. E a minha mensagem é: mergulhe-se para dentro. Né? Começa tudo com autoconhecimento, se autoconhecer, né? Esse mergulho que a gente faz para dentro da gente, né? E se a pessoa não consegue sozinha, busque ajuda, não deixa chegar um psiquiatra, né? Uma vez eu vi um podcast, o psiquiatra falando que quem dera se todos fizessem terapia, porque assim não ia precisar de uma intervenção de medicamento, porque o medicamento ele só vai te dopar. E a dor vai continuar ali, vai mascarar a dor vai continuar ali. Então, como diz a Cleia, se permita, se autoconheça, mergulha para dentro e vai em busca do seu autoconhecimento. E nós estamos aqui para te ajudar. Gostaram? Eu gostei, eu amei. Muito obrigada pela presença. Espero que voltem sempre. Vamos voltar, quero mais. Claro, né? E por aqui a gente fica com esse episódio lindíssimo. Depois tem mais. Beijo.